isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos. Povo do Facebook, sejam bem-vindos, boa tarde. Quem vos fala é a irmã Andrize. Estarei trazendo a palavra de ontem também, é a terceira vez que estou trazendo essa palavra aqui. E agora no Facebook. E quero convidar você a pegar sua Bíblia e me acompanhar. Vamos falar sobre as águas amargas que Deus transforma em doces. E vamos começar no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés dizendo: que havemos de beber? E eles clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvides atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardardes todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Você que passou por um deserto, sabe o quanto é difícil, o quanto é dolorido. E você que ainda está passando, sabe o quanto está sendo difícil. Amém? Lemos aqui que aquele povo, depois que Deus já fez o milagre, Deus começou a Bíblia relata que o povo do Egito clamou com aflição, clamou a Deus, voltou-se para Deus, né? O Deus que antes era desconhecido no meio deles, agora tornou-se conhecido, e aquele povo, aleluia, começou a clamar, diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo, e o Senhor decidiu ouvir as orações daquele povo, o clamor daquele povo que estava em aflição, que estava sendo escravos de Faraó. E Deus decidiu ouvir a oração daquele povo e escolheu Moisés para liderá-los. Aleluia! E ali Moisés conduz aquele povo pelo deserto com a presença do Senhor. E ali no deserto Deus queria provar o povo, ensinar o povo, amadurecer o povo, fazer o povo conhecer quem era Ele, que os havia arrancado daquele Egito. Meus irmãos,
lendo o livro de Êxodo, nós entendemos que o povo os israelitas, depois que José do Egito faleceu e passou-se aquela geração, descobrimos que o povo não ouvia falar de Deus, não conhecia a Deus. Deus foi esquecido depois da morte de José. E, aleluia, aquele povo foi afligido. Aquele povo estava sendo escravizado ali por mão de Faraó, chicoteados. E diz, aleluia, a Bíblia não relata, mas eu tenho respaldo para falar isso com convicção, que aquele povo passava de horas, de se alimentar. Aquele povo não tinha descanso. Aquele povo não podia brincar com os filhos, não tinha tempo para os filhos, para a família. Aquele povo vivia debaixo da escravidão, trabalhos e mais trabalhos pesados, de maneiras que eles não tinham tempo nem de conhecer a Deus, nem de se aproximar com Deus. E agora Deus, através da oração eles mesmos decidiram orar a Deus, pedindo para que Deus os socorresse, e Deus decidiu socorrê-los por mão de Moisés. E diz as escrituras que Deus abriu o mar vermelho para aquele povo, porque Faraó endureceu novamente o coração e desistiu, se arrependeu de haver liberado o povo para servir a Deus. Aleluia! E diz as escrituras que Faraó vem atrás daquele povo, aleluia, que estava a caminho do deserto, e ali o Senhor faz um milagre. Ali aquele povo se desesperou. Moisés orou até a vigília da manhã, e diz a palavra que Deus ordenou a Moisés que ele estendesse a vara que estava em suas mãos e tocasse no mar, e aquele mar abrisse, dividiu-se, aleluia, e aquele povo passou a pés enxutos. Aleluia. Aí vemos o primeiro milagre do Senhor, vemos o segundo milagre, porque o primeiro milagre foi Deus permitindo as pragas no Egito, mas a praga não chegou, não atingiu o povo de Israel. E vemos aqui no Êxodo capítulo 15, versículo 22, que após a passagem do Mar Vermelho, o povo saiu do deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E aquele povo chegou a um lugar, não sei se é o nome, aleluia, Mara, e não puderam beber da água, porque a água era amarga. Aleluia. Aquele povo que agora vivia escravizado, aquele povo que vivia, aleluia, sem comer e sem beber, fazendo o seu serviço, porque, meu irmão, Faraó, com certeza, fazia aquele povo trabalhar, sem se alimentar, sem ter um descanso. Aquele povo, antes de eles, aleluia, ter de sentar para comer, eles teriam que primeiro trabalhar, e um trabalho forçado, um trabalho debaixo de chicotadas e mais chicotadas. E agora Deus arrancou aquele povo para o deserto, para aprender a amar a Ele, para aprender a depender dEle. O povo que obedecia a Faraó, o povo que passava das horas de se alimentar, o povo que trabalhava para Faraó até enfermo, agora não quer obedecer a Deus. Encontrou a primeira provação, encontrou a primeira dificuldade e ali começou a murmurar. Êxodo capítulo 15, versículo 24, diz as escrituras, e o povo começou a murmurar contra Moisés. O povo começou a apontar Moisés. Quem sabe dizer, foi culpa tua, que você nos trouxe para cá, para confiar nesse Deus que a gente nem sabe se existe mesmo. E quantas pessoas não estão assim nos nossos dias? Nós contemplamos por redes sociais pessoas que reclamaram de Deus, blasfemaram de Deus, desacreditaram de Deus na época de pandemia, zombaram de pastores, apontaram, murmuraram contra pastores. Esse homem não diz que é homem de Deus, por que ele está usando máscara? Por que ele está usando álcool em gel? A Bíblia relata que Moisés disse assim, no capítulo 16, as vossas murmurações não são contra nós homens, não.
Não são contra nós líderes, não. As vossas reclamações são contra Deus. São contra o Senhor. Quantas pessoas apontaram e zombaram de pastores nessa pandemia? Dizendo que se eles eram tão homens de Deus que eles não precisavam usar máscaras. Que esses homens não deveriam orar para Deus remover, destruir esse vírus. Meu irmão, Deus não precisa provar nada para ninguém. Se alguém acreditar, Ele é Deus. Se alguém zombar, Ele é Deus. Não é Deus que precisa da gente, nós que precisamos dele. Independente se alguém vai crer que você, que eu, somos homens e mulheres de Deus, não importa. Não precisamos andar provando nada a ninguém. E a Bíblia relata que aquele povo começou a acusar Moisés. Culpa sua, Moisés. Agora estamos 3 dias com sede, cansados, desidratados, precisando de água. E agora encontramos água e a água é salobra. A água é amarga? Faça alguma coisa. Faça algum milagre. Senão, o que vai acontecer com a gente, Moisés? Você nos arrancou do Egito para agora vir perecer aqui? Morrer de sede aqui? Pede a esse teu Deus para fazer algum milagre. Aquele povo que agora, depois que atravessaram o Mar Vermelho, aquele povo que adorou ao Senhor, dançou, cantou, tocou tamborins na presença do Senhor em forma de gratidão, agora está murmurando. Só porque Deus começou a prová-los, só porque veio a primeira dificuldade. Aquela adoração daquele povo era momentânea. Aquela adoração, aquele reconhecimento pelos milagres era momentâneo. E quantas pessoas estão assim hoje em dia, se aproximam de Deus pelo que Deus pode fazer, pelo que Deus pode dar. Não estão de coração aberto, não têm um coração bem intencionado para com Deus. Não quer conhecer a Deus, não quer amar a Deus, não quer colocar Deus acima dos seus prazeres, não quer colocar Deus acima das suas necessidades. Aí quando bate a dificuldade, a escassez, começa a desacreditar, começa a se desesperar, começa a dizer eu vou perecer, começa a se lembrar do passado. Aquele povo começou a murmurar, diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 15, versículo 24. Começou a questionar, a reclamar contra o servo do Senhor, desacreditar do poder de Deus naquele deserto. Aquele povo não quis saber qual era o propósito de Deus. Não, eles queriam que Deus fizesse um milagre. Eles queriam contemplar a todo momento os milagres. O povo que agora vivia debaixo do jugo de Faraó, aleluia, das chicotadas de Faraó, que se não trabalhassem, não comiam nem bebiam, agora no deserto começa a reclamar. Ali quando trabalhavam para Faraó como escravos, eles não reclamavam. Eles tinham que trabalhar calados. E se questionassem, eram castigados. E em momento nenhum eu vejo Deus castigando aquele povo. Em momento nenhum eu vejo Deus chicoteando aquele povo. Eu vejo Deus provando, tentando fazer o povo aprender dele, aprender a depender dele, aprender a confiar nele, independente das circunstâncias. A Bíblia relata, aleluia, que nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, depois de ser batizado, foi levado, direcionado pelo Espírito Santo ao deserto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, já enfraquecido, é na fraqueza que Satanás vem me tentar e te tentar. Para ver qual é a intenção do nosso coração, para ver se vamos blasfemar de Deus, para ver se vamos esquecer do que Deus já havia feito por nós. É na fraqueza que Satanás vem querer nos afligir,
fazer com que a gente abandone a nossa fé em Deus. E ele tentou Jesus, transforma Jesus essas pedras em pães. Você está sofrendo à toa, você pode transformar essas pedras em pães. E Jesus disse, está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Satanás mais uma vez vem afrontar o Senhor Jesus. Jesus, tu não é o Filho de Deus? Lança-te daqui abaixo e com certeza ele dará a ordem aos anjos deles em teu favor. E Jesus mais uma vez diz, combateu o bom combate pela palavra, venceu pela palavra, pela fé em Deus, pela confiança no Deus Todo-Poderoso, porque Deus tinha um propósito para com Jesus naquele deserto, e eu quero te dizer neste momento que Deus tem um propósito na minha e na tua vida, nessa situação, nessa circunstância, né? Nesta prova de fogo que você está passando. Deus tem um propósito. Nesse deserto, nesse vale, nessa cova, nessa fornalha, Deus tem um propósito. Basta a gente querer obedecê-lo e confiar inteiramente nele. Ele é Deus de providência. Ele foi um Deus poderoso e zeloso para com o povo ali do Egito. Ele ouviu a aflição daquele povo e decidiu resgatar aquele povo. Mas o povo esqueceu-se do que Deus já havia feito por eles. Porque estavam focados em um objetivo, os milagres do Senhor. Muitas pessoas se aproximam de Jesus por interesse, pelos prazeres momentâneos. Não querem se tornar adoradores de Deus, seguidores de Deus. A Bíblia relata que quando Jesus passava, multidões iam seguindo ele. Mas a maioria daquele povo que seguia Jesus era pelos milagres. Estavam se aproximando de Jesus pelo que ele podia fazer, pelo que ele podia operar. Estavam em busca dos seus prazeres e não em busca de conhecer a Deus. E não queriam prosseguir em seguir a Deus. Aleluia. E diz a palavra no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 7. Também está escrito, Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Aquele povo no deserto estava tentando Deus pelas suas necessidades. Por um momento de provação estavam trocando Deus. Se esqueceu-se do bem que Deus fez a eles. Deus estava querendo libertar aquele povo do Egito. Mas parece que aquele povo não queria deixar suas vestes. Parece que aquele povo não queria deixar a saudade do Egito de lado. Na primeira dificuldade olhou para trás, olhou para o seu passado. Quantas pessoas estão assim? Se aproximam do Senhor pelo que o Senhor pode fazer, quando bate a primeira dificuldade olha para trás. Ah, mas quando eu não servia a Jesus, eu era feliz, eu tinha amigos, eu tinha bens. Pessoas que não entendem o propósito do Senhor. Pessoas que não estão dispostas a conhecer o Senhor, a amar o Senhor acima de qualquer coisa. A Bíblia relata em primeiro livro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu e você confiamos que o Senhor pode fazer algo por nós só nesta vida, somos pessoas miseráveis. Somos pessoas desprovidas de um futuro melhor. E pela terceira vez, Satanás vem a Jesus. Tudo isto te darei, Jesus. Todas essas riquezas me pertencem. Todos esses reinos me pertencem. E se você prostrado me adorar, Jesus, eu te darei tudo isso e mais um pouco. E Jesus diz assim, combate o bom combate novamente através da palavra. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus, no momento de fraqueza, ele foi ali ao deserto com convicção de quem era Deus na vida dele. Com convicção do propósito de Deus na vida dele. Aleluia! E eu quero te dizer nesta tarde, não negue a Jesus
por causa dos seus prazeres, por causa dos bens deste mundo. Não negue ao Senhor por causa desta tua provação, desse teu momento. Não negue ao Senhor. Combata o bom combate pela palavra. Combata o bom combate através da fé. Deus queria saber a intenção daquele povo naquele deserto. Deus queria saber o que é que aquele povo queria realmente. Qual a intenção, aleluia, qual era, aleluia, o que era que o povo buscava ali de Deus. E por causa das águas que estavam amargas, eu sei que é difícil, a gente cansado da caminhada, ainda mais por 3 dias, desidratados, queriam água, sim, estavam com sede. Mas começaram, em vez de adorar, em vez de buscar a face do Senhor para que o Senhor fizesse algo, eles primeiro murmuram. Eles primeiro acusam o homem de Deus. Faça alguma coisa, homem de Deus. Para que você nos trouxe aqui? Sendo que eles mesmos clamaram ao Senhor. E diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo, aleluia, no capítulo 15, que Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou a Moisés um lenho e disse: Moisés, lança aquele lenho sobre as águas e elas se tornarão doces. E assim Moisés fez. Moisés obedeceu à ordenança do Senhor. Sem a presença do Senhor, nada podemos fazer. Aleluia! Aquele lenho representava a presença do Senhor. O Senhor interrompeu a amargura. O Senhor interrompeu, aleluia, o amargor, a salubridade daquelas águas para que aquele povo bebesse. O Senhor transformou em bênção, transformou em doce o que antes era amargo. Aquilo ali, aquelas águas amargas simbolizavam aquele povo. A vida daquele povo, e eles não entenderam o propósito do Senhor. A vida de amargura simbolizava a água amarga simbolizava a amargura daquele povo no Egito. Simbolizava que aquele povo eram chicoteados e sangravam nas mãos de Faraó. Aleluia, simbolizava a vida de desespero, de tristeza daquele povo. Mas aquele povo não entendeu. E Deus quer transformar, aleluia, aquilo que é amargo nas nossas vidas em bênçãos. Basta a gente querer renunciar. Basta a gente colocar Deus acima dos nossos querer. Basta nós prosseguir em conhecer a Deus a cada dia mais. Adorar a Deus de todo o nosso coração e não só adorar a Deus quando tudo vai bem. Aquele povo só adorava a Deus quando tudo ia bem. Aquele povo só dançava na presença do Senhor quando tudo estava bem. Quando Deus estava operando milagres. Quando Deus estava fazendo água, aleluia, transformando as águas amargas em águas doces. É aí que o povo adorava, uma adoração momentânea. Aleluia, um reconhecimento momentâneo. Se Deus faz, Ele é Deus. Se Deus não faz, Ele também é Deus. Deus não precisa provar nada para ninguém. E disse o Senhor: se hoje vocês quiserem andar reto diante de mim e inclinar os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardar esses meus mandamentos, eu vos guardarei de enfermidades. Eu vos guardarei, eu vos sararei, se vocês quiserem me obedecer. Se vocês quiserem me amar. Se vocês quiserem me adorar quando faltar. Se vocês quiserem, aleluia, esquecer, renunciar o passado de vocês. Se vocês quiserem renunciar ao querer de vocês para entrar no meu querer. Para obedecer ao meu querer, eu vou livrar vocês das enfermidades. Eu vou sarar a vocês das enfermidades. Se vocês quiserem e ouvir o meu mandamento e obedecer. É isso que o Senhor queria que aquele povo entendesse.
O Senhor levou aquele povo para o deserto, meu irmão, porque quando Deus promete algo a nós, nós temos que entender que o caminho que decidimos traçar com o Senhor, haverá espinhos nesse caminho, haverá faltas neste caminho, porque Deus estará nos provando para saber a intenção do nosso coração. Aquele povo clamou, aceitou serem resgatados, libertos do Egito, e foram parar no deserto. E achou que aquele deserto seria fácil a caminhada. Acharam que não encontrariam dificuldades. Através da dificuldade, Deus está forjando o nosso caráter. É na dificuldade que Deus está fazendo com que a gente tenha fé nele. É na dificuldade que Deus está fazendo com que a gente obedeça a ele. Aleluia, conheça ele. É na dificuldade que Deus quer que nos aproximemos dele, adoremos a ele de todo o nosso coração. É na dificuldade que Deus está forjando o nosso caráter de adorador. E aquele povo não entendeu, só queria serem supridos. Só queria que Deus continuasse. Se Deus não fizesse, eles tornavam-se pessoas incrédulas, pessoas amargas, pessoas que se sentiam desamparadas, pessoas desesperadas. Sendo que Deus estava ali a todo tempo, com os ouvidos atentos ao clamor daquele povo. E disse, aleluia, o Senhor ao servo dele, e aquela água tornou-se doce. Sabe de quem me faz lembrar? Me faz lembrar no livro de Deuteronômio, que no capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é o Senhor teu Deus, pede de ti. O que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas a ele, e que andes em todos os caminhos dele, e o ame, e o sirva com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deus estava dizendo ao povo assim, se vocês me amarem, se vocês quiserem me servir de todo o coração, de toda a alma de vocês, vocês serão abençoados. Porque o Senhor ainda diz no livro de Deuteronômio, hoje ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção alcançará vocês, se vocês ouvirem os meus mandamentos, obedecerem os meus mandamentos, guardar os meus mandamentos, me derem ouvidos, me amar de todo o teu coração, vocês serão abençoados. Aí está a bênção diante de ti. Agora, se vocês não querem me obedecer, só querem receber os meus milagres, vocês serão pessoas amaldiçoadas, porque rejeitaram meus estatutos, porque rejeitaram os meus caminhos. E a todo tempo alguém aqui na Bíblia é provado. Livro de Ruth, capítulo 1, no versículo 19, diz que houve uma fome em Belém de Judá. Por que houve fome ali? Por causa da desobediência do povo. O povo se esqueceu de obedecer a Deus. O povo agora se inclinou a obedecer os seus próprios prazeres. Andavam como queriam. E Deus permitiu a fome naquele lugar para o povo se lembrar dele, para o povo se aproximar dele, porque quando tinha abundância em Belém de Judá, o povo começou a andar como queriam, esqueceu-se de Deus. Quantas pessoas esquecem de Deus quando estão na abundância, quando estão nas bênçãos, se esquecem de Deus. Aí Deus permite alguém perder tudo, Deus permite a porta se fechar, Deus permite a crise que aflige não só a si, mas a todas as outras pessoas, para que se lembrem dele, para que se voltem para ele. Mas não, Ruth e o seu esposo e toda a sua família foi para uma terra, para uma outra terra. E lá naquela terra havia abundâncias e eles foram para lá. Sem querer entender o propósito do Senhor, sem querer ao menos orar ao Senhor, perguntar a Deus o que é que Deus estava querendo ensinar a eles. Não, no momento, na oportunidade, no momento de crise, eles fugiram. E agora, diz a palavra que Ruth perdeu seu esposo
e perdeu também seus 2 filhos. E diz a palavra que agora ela decide retornar a Belém de Judá, porque descobriu, ouviu-se falar que em Belém de Judá, Deus havia visitado novamente o povo. Deus começou a abençoar novamente o povo de Belém de Judá. E ela decide com suas 2 noras retornarem a Belém de Judá. E ali chegaram a Belém e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém, Noemi disse, não me chameis Noemi. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Noemi voltou envergonhada para Belém de Judá e agora reclamando que era uma mulher amarga, que não chamassem ela de Noemi não, que ela era uma mulher desamparada, uma mulher tristonha e envergonhada. Será que aquele povo reconhecia Deus só pelo bem que Deus poderia fazer? Será que o povo diminuiu o poder de Deus? Será que o povo estava querendo diminuir quem era Deus na vida deles? Colocando sua necessidade acima de Deus? Será que aquele povo só reconheciam que Deus era Deus quando Deus aprovia na vida deles as bênçãos? Assim estava Noemi. Assim estava o povo ali no deserto. A Bíblia relata ainda sobre Jó. A Bíblia relata que os amigos de Jó, aleluia, veio e deram notícias ruins a Jó. Jó, o fogo possuiu todos os seus rebanhos, consumiu todos os seus rebanhos, não sobrou um. Jó, seus filhos morreram. Jó, só notícias ruins. Porque Satanás rodeou toda a terra e observava Jó. E Deus disse, observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem fiel? E Satanás acusou Jó diante de Deus. Ele só é fiel a você? Ele só é íntegro e reto porque o Senhor abençoa ele muitíssimo. Prove ele. Permita que eu toque nele, na fazenda dele, no relacionamento dele. Permita que eu toque e você verá ele blasfemando de ti. E você verá ele te abandonando, te virando as costas, esquecendo que o Senhor é Deus. Permita-me, Deus. E Deus disse, pois vá. Toca na fazenda de Jó. Toca nos bens dele. Toca no relacionamento dele. Toca na família dele. Toca na saúde. Te deixa tocar. Porque Deus sabia a intenção do coração de Jó. Deus sabia que Jó era fiel. E por último vem a mulher de Jó. Jó, você ainda retém essa tua sinceridade? Meu filho, não perde tempo não. Você perdeu tudo, inclusive os seus filhos. Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse, como falas qualquer doida, assim falas tu, mulher. Receberemos o bem de Deus, aceitamos o bem de Deus e não receberemos o mal? Eu recebi tudo que Deus me deu de bênção e agora eu vou negar a Deus só por causa de me ter sobrevindo mal? E quantas pessoas não estão assim nos nossos dias? Deus está permitindo a provação para saber a intenção do coração, se é fiel, se é reto, se é íntegro ou não. E a pessoa está se deixando ser levado pela prova momentânea, pela circunstância do momento. Estão negando a Deus, estão desobedecendo, se desviando do caminho do Senhor. Só porque o Senhor não fez, dizem que Ele não é Deus. Deus não fez, Ele não é Deus.
O homem de Deus orou, não sei o que é que ele está fazendo nesse altar. Ele não é homem de Deus, coisa nenhuma. Ele orou e nada aconteceu. Gente, perde a fé, perde a esperança, peca contra Deus, trai a Deus, só por causa não aconteceu do jeito que queria, só porque não foi atendido na hora que queria. E Deus provou. Deus prova até hoje. E Jó permaneceu reto diante do Senhor. Embora ele precisava aprender, Deus permitiu, porque essa prova na vida de Jó, porque ele temia perder tudo. Jó, aleluia, Deus permitiu essa prova na vida de Jó, porque Jó, além de temer perder tudo que tinha alcançado, ele temia também, aleluia, glórias a Deus, ele temia não só perder os bens, não só perder os filhos, mas ele também precisava aprender de Deus. Jó só conhecia Deus de ouvir falar, e Deus precisou provar Jó, para que ele conhecesse o Deus Todo-Poderoso que ele tanto servia, que ele tanto era íntegro, que ele tanto era fiel. E na minha vida e na tua vida é assim, Deus permite a prova para saber a intenção do nosso coração, saber se a gente vai permanecer reto e íntegro diante dele ou não, ou se vamos negar a ele só por causa da necessidade do momento, se vamos negar a ele, se vamos colocar as nossas necessidades acima dele, se vamos desacreditar no dia da prova dele. Que eu e você possamos não só querer viver do pão que perece, mas querer viver dependente do Senhor. Você não precisa provar nada a ninguém, quem é Deus na sua vida. Você não precisa, aleluia, sair se justificando para o teu vizinho, para a tua família, para os teus amigos de trabalho, para o teu patrão. Você só precisa confiar no Senhor, querer se aproximar mais do Senhor. É como quando o médico, você está enfermo, você vai ao médico e ele receita a você remédios. E imediatamente você vai numa farmácia comprar esses medicamentos porque você quer ser curada. A mesma coisa é com Deus. Deus quer que você seja curado, liberto, dependente dele. Ele vai te receitar algumas coisas e você tem que obedecer. Você obedece tantas pessoas, será que é tão difícil obedecer a Deus? Você passou tantas privações e quando Deus vai te provar, aleluia, com a falta, você começa a murmurar, questionar, porque a porta se fechou, porque o seu relacionamento está em crise. Você começa a reclamar, questionar. Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você adore a Ele, confie nele. Confie na providência dele. Ame a Ele sobre todas as coisas. Põe Ele acima de tudo. Porque Ele é Deus. Ele está acima de nós. Não somos nós que precisamos de Deus. Não é Deus que precisa da gente. A gente precisa de Deus. E Deus queria ensinar isso àquele povo. Deus queria santificar aquele povo. Deus queria libertar aquele povo, transformar aquele povo. Mas aquele povo não queria. Só queriam as bênçãos do Senhor. Se o Senhor lhe permitisse um dano na vida deles, eles murmuravam, eles reclamavam. Como Noemi reclamou, questionou. Pessoas que confiam em carros de luxo, pessoas que confiam nos seus troféus, pessoas que confiam na fama. Como Deus poderá pelejar por você? Aí no dia da escassez, como Deus poderá ser o teu libertador? Se você colocou o seu troféu acima dele, se você colocou a sua fé na fama, se você colocou a sua fé nos seus carros de luxo, você preferiu confiar no seu dinheiro, você preferiu confiar no teu nível, aleluia, de status,
Você preferiu confiar nesses teus cavalos, nessas tuas fazendas. Você preferiu confiar em tudo menos em Deus. Como que o Senhor será o teu libertador? Como que o Senhor será o teu ajudador, o teu Senhor? Não pode ser. Porque você não amou a Deus, você amou mais as coisas desta vida. Você traiu Deus só por causa de riquezas. Você traiu a Deus só por causa que você queria chegar e você não conseguiu. Muitas pessoas hoje procuram a casa de macumba. Quero algo imediato. Eu quero um resultado rápido. Não esperam mais, não dependem mais de Deus. E no final clamam que Deus faça algo por elas. Como que Deus vai fazer? Se você decidiu confiar nos prazeres desta vida, nas coisas desta vida, como Deus irá fazer na tua vida? E Deus queria ensinar aquele povo naquele deserto a adorar Ele de todo o coração, a ter um relacionamento, a serem retos e íntegros, mas não. Se faltava, o povo murmurava. Se tinha, o povo adorava. Olha a falsidade, olha o engano, olha a aparência. E quantos não estão assim em nossos dias? Se Deus operar, fica feliz, Ele é bom, Deus é poderoso. Se Deus provar, começa a murmurar, a reclamar. Eu sou amarga, eu sou desamparado, eu sou infeliz. Deus faz da vida de todo mundo, menos da minha. Ah, não acredito mais que Deus existe, não. Quantas pessoas estão assim? Trazendo mal a si mesma. Mas eu quero te dizer, você não precisa provar nada a ninguém. Tem gente que vai apontar o dedo a você. Tem gente que vai dizer que Deus não é Deus na tua vida, como os amigos de Jó, como a esposa de Jó fez com ele. Abandona essa fé tua. Abandona essa tua fé, rapaz. O que você está fazendo é em vão. Abandona essa tua igreja que você tanto vai. Abandona. Não tem nada acontecendo de bom na tua vida. A partir do dia que você começou a servir a Deus, as coisas só desandaram na tua vida. Quantas pessoas estão assim apontando? Fazendo a pessoa desacreditar de Deus. E com Jó foi assim. Jó já tinha perdido tudo, estava pele e osso. E a mulher de Jó, por último, vem. Abandona Deus, rapaz. Essa tua fé aí é em vão. Essa tua retidão, essa tua sinceridade para com Deus aí, tudo em vão. Olha o que aconteceu com você. Você tá pele e osso. Você não tem mais nada. Abandona Ele, rapaz, e morre. Abandona Deus e morre. Essa tua fé não te serviu de nada. Cadê Deus para te resgatar agora? Quantas pessoas estão assim, como a mulher de Jó? Quantos estão como amigo de Jó, em vez de estender a mão e ajudar, estão apontando o dedo? Dizendo, rapaz, você está em pecado. Você está em pecado. Deus abandonou você. Só porque Deus permitiu a provação. E eu quero te dizer nesta hora que muitos falam por aí afora que o crente não pode ser provado. O crente não pode passar fome. O crente não pode ficar enfermo, que está em pecado. Deus esqueceu. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso sucede a qualquer ser humano na face da terra. E não é porque você está nessa situação que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser apontar. Quem tem sua boca fala o que quer, deixa. Mas não abandone a tua fé. Não blasfeme de Deus. Não negue a Deus. Não traia a Deus. Não vire as costas lembrando do teu passado, querendo voltar para o teu passado. Porque Jesus, porque Deus já te libertou dessas tuas amarrações. O Senhor te libertou dessa tua escravidão. Dessa tua não, que era a tua escravidão. Deus te libertou da escravidão.
Deus te chamou para a liberdade e Ele vai me provar e te provar sim. Aí depende da minha e da tua intenção do coração. Porque a Bíblia relata no livro de Daniel que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não negaram ao Senhor. Aleluia, naquele lugar. Não negaram ao Senhor, esqueci. Não negaram ao Senhor ali no palácio do rei Nabucodonosor. Não. Eles permaneceram retos, íntegros e confiantes em Deus. E diz a palavra que os conselheiros do rei foi até o rei e falou: eles estão quebrando, eles estão desobedecendo o teu decreto, rei. Lança esses 3 jovens na fornalha ardente. E disse que o rei permitiu que lançassem aqueles jovens na fornalha ardente porque não negaram Deus, porque não se curvaram diante, aleluia, do Deus de Nabucodonosor. Porque não se curvaram diante das coisas desta vida, passageiras. Lançaram aqueles jovens. E diz as escrituras que aqueles homens que lançaram aqueles jovens na fornalha disseram: meu Deus, não lançamos 3 jovens na fornalha? Pois estou vendo um 4º homem e ele é como chama de fogo. Está passeando com esses 3 jovens e não se queimam. E Daniel a mesma coisa. Os conselheiros do rei estavam a observar Daniel. E foi até o rei acusar Daniel. Rei, não fora o Senhor que decretou que não era para se curvar diante de outro Deus? E não queria ninguém orando, buscando outro Deus? Pois Daniel está lá, ó. Já 3 dias hoje, 3 vezes, a 3ª vez hoje que ele ora. Que ele busca esse Deus dele e de janelas abertas. Faz isso, lança ele na cova dos leões para que devore ele, não sobre nada dele. E diz que o rei permitiu, vai, conselheiros, que seja assim conforme a tua palavra. E disse que o rei foi para o seu aposento sem dormir, sem querer comer, sem querer beber, de um lado para o outro do aposento dele, preocupado, desesperado. E agora? E quando chega lá, Daniel, filho do Deus vivo, você está vivo, é mais ou menos isso a fala. E ele disse: vive para sempre, rei. Daniel estava vivo, Deus não permitiu que os leões devorassem Daniel. Daniel não viu Deus, não contemplou Deus, não se materializou na frente de Daniel. Mas Daniel tinha convicção que se ele morresse era lucro e que se ele vivesse era lucro também. E Deus livrou Daniel. Quem sabe nessa tua provação, nesta tua luta, você não enxerga Deus, mas você confia em Deus de todo o teu coração. Você decide obedecer a Deus mesmo nessa tua prova. Eu quero te dizer que Deus vai entrar com providência nessa tua prova. Deus vai te ajudar. Deus não vai deixar que essa prova te mate, te roube a alegria. Deus não vai deixar que essa prova te destrua, não. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Tão somente seja fiel a Ele. Seja íntegro e reto aos mandamentos dEle. Não se esqueça da palavra do Senhor. Não traia, não abandone o Senhor. Porque tudo isso aqui na terra é passageiro. Quem permanece de pé é Deus. Tudo passará, todas as coisas passarão. Os céus e a terra passarão, mas o Senhor e a palavra dele permanecem intactos. Por isso seja fiel a Ele. Aquele povo não quis ser fiel. Alguém vai te apontar na tua caminhada. Porque o caminho que você decidiu percorrer com Deus é um caminho de dificuldades. Não pense que você só vai encontrar bênçãos, não. O que você acha que é o deserto? Você acha que você vai ter de tudo no deserto? Deserto é deserto. É um lugar de faltas. É um lugar escaldante. É um lugar que ninguém sobrevive. E para aquele povo ali era um milagre ele estarem vivo, porque verdadeiramente o Senhor estava com eles, os guiando de dia e de noite, protegendo do frio, protegendo do sol escaldante,
O Senhor estava com eles e eles não reconheceram isso. Preferiram viver reclamando. Toda vez que faltar, eu vou reclamar. Eu quero receber. Se eu continuar recebendo, sendo abençoado, eu não reclamo. Mas se eu não for abençoado, eu vou reclamar. É assim que estava o coração daquele povo. Inclinado à desobediência. Inclinado à escravidão. Não queriam ser libertos. Na primeira prova, sentia saudade do faraó. Do castigo, do chicote de faraó. Do trabalho forçado de faraó. Queriam retornar para lá. A minha vida estava melhor lá, porque eu trabalhava com fome para faraó, mas sabia que depois que terminasse o serviço, ia encontrar comida na mesa. É assim? Quantas pessoas querem viver essa vida? Quantas pessoas estão fadadas a viver nesta vida? Porque querem, porque escolheram. O que é que você quer escolher hoje para a tua vida? Você que orou a Deus pedindo ajuda, pedindo socorro, e Deus veio te socorrer. Será que você está disposto, preparado a renunciar o teu querer? Renunciar aos teus prazeres para obedecer ao Senhor, para conhecer ao Senhor, para que o Senhor possa te libertar, te transformar? Você orou a Deus e você está disposto a obedecer a Ele? Ele está disposto a te resgatar, a te transformar, a transformar a tua amargura em algo doce. Você está disposto? Você está ciente de que o caminho que o Senhor vai te direcionar, você vai encontrar dificuldades? Mas Ele está permitindo, porque Deus não levou aquele povo ao deserto sem propósito, não. Tinha propósito. Toda a direção de Deus, todo o percurso de Deus para com aquele povo no deserto tinha propósito. Tinha um objetivo. O povo queria chegar na terra de Canaã, mas queriam chegar sem provas, sem passar pelas dificuldades. E não era assim. O pensamento de Deus não é o meu e o teu pensamento. Os pensamentos de Deus, os projetos de Deus são maiores e melhores do que o meu e o teu. Aquele povo que clamou, que orou ao Senhor, agora estava no deserto, mas não queria obedecer o Deus que resgatou, libertou do Egito. E quantas pessoas estão assim? Eu torno a repetir. Qual a intenção do teu coração? Pense nisso. E quero te dizer novamente, você não precisa provar se Deus é Deus na tua vida, não. Tá? Deus não depende do reconhecimento de ninguém. Ele vai continuar sendo Deus. Quer alguém o abandone, quer alguém não creia nele, quer alguém murmure, ele vai continuar sendo Deus. Qual a intenção do teu coração? Pense nisso hoje. Jesus não precisou transformar pedras em pães para mostrar a Satanás que ele era filho de Deus. Jesus não precisou se lançar de um monte abaixo para mostrar que os anjos do Senhor estavam com ele. Jesus não precisou adorar, colocar outras coisas em primeiro lugar para provar, aleluia, a Satanás que ele queria alcançar algo, não. E eu quero te dizer nesta hora, não precisa você provar, não precisa você querer pedir a Deus para transformar algo na tua vida, para mostrar para alguém, para mostrar para aquele que está te apontando o dedo, te acusando. Não precisa. Se Deus quiser, Ele faz. Mas tudo tem um preço. Todo caminho você vai encontrar uma dificuldade. E Deus queria que aquele povo entendesse isso. Mas aquele povo só queria os prazeres. Aquele povo só queria os milagres. Aquele povo só estava bem adorando a Deus quando eram supridos. Deus queria ensinar, mas aquele povo não quis entender. E mesmo assim, Deus
mostrou a Moisés um lenho, um pedaço de madeira, um pedaço de galho, e disse: transforma, lança esse madeiro, Moisés, nessas águas amargas, e elas se tornarão doces. Aquele madeiro representa a presença do Senhor. Lança a presença do Senhor, atrai a presença do Senhor, chame a atenção do Senhor, e a sua vida se transformará em doce. O que era amargo se transformou em doce, diz a palavra do Senhor. E aquele povo pôde beber daquelas águas. E depois que aquele povo bebeu daquelas águas, tornaram-se amargas novamente. E a Bíblia relata em Êxodo 15, 26, 25. Ali Deus deu mandamentos àquele povo e uma ordem. E ali também provou a eles. Viu? Deus estava provando. Independente do teu cargo, independente da tua posição, Deus vai te provar. Só para saber a intenção do teu coração. Ele nos sonda e nos conhece. Ele é onisciente. Antes de a gente abrir a boca para falar, ele já sabe. Mas ele quer saber de mim e de você qual a intenção do nosso coração. Amém? Que você se aproxime do Senhor não pelo bem que Ele pode te fazer, não pelos milagres, porque Ele é o dono dos milagres. Antes, a gente prossiga em conhecer a Ele. Ele é dono de tudo. Conhecer o dono da fonte. Caminhar com o dono da fonte. Ter um bom relacionamento com o dono da fonte. E com certeza Ele nos concederá água. E água boa. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que guarde essa palavra no teu coração. Tá? Porque Deus é poderoso. Riquezas, como um deserto, isso vai passar. Por isso Você está resistindo às provações? Você está decidido a adorar a Deus no dia dessa tua provação, desse teu luto, dessa tua enfermidade? Adore ao Senhor. Ele nos sustenta, sustentou o povo no deserto. Deserto é lugar que não se sobrevive, que não se encontra vida. Mas aquele povo estava com vida caminhando no deserto. A trajetória é espinhosa. Mas no final dela tem uma recompensa, tem uma bênção a nos esperar. Que o Senhor te fortaleça hoje. Que o Senhor aumente a tua fé. Que o Senhor te ajude na tua fraqueza, te liberte, te transforme. Creia nele, porque tudo tem um fim.